primeiro lugar, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da ainda na semana passada, creio que foi semana passada, foi há muito poucos dias, nós nos reunimos nesta sala para celebrar os 25 anos da Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Crianças e dos Jovens. E hoje estamos aqui a falar sobre a longevidade e, portanto, é todo um ciclo de vida que acaba por vir aqui ter connosco a Assembleia da República e estou certo que, ao expressar-me pela Sra. Presidente da Assembleia da República, ela seguramente diria isto com muito mais vivacidade do que eu, porque tem essa capacidade. Ela transmitiria seguramente uma grande alegria por vos ter hoje aqui e uma alegria enorme pelo facto da Assembleia da República ter que estar e estar sempre disponível para acolher este tipo de iniciativas. É a nossa obrigação e também é a nossa vontade. E concorrem para a obrigação e para a vontade que temos também a ajuda dos funcionários parlamentares, que são sempre incansáveis a colaborar com as instituições, como foi aqui o caso, ou então por nossa iniciativa a desenvolver este tipo de eventos para que temas que são relevantes para todos nós possam ser discutidos. E, portanto, a mensagem que a Sra. Presidente traz aqui para todas e para todos é uma mensagem de alegria por vos ter aqui e uma mensagem de satisfação pelo facto de hoje estarmos a discutir um tema relevante e pelo facto desta associação, que é uma associação de grande relevo, ter escolhido a Assembleia da República para fazer essa reflexão e essa discussão e, a seguir a esta ligeiríssima alocução da minha parte, fazer a apresentação de um documento relevante e de um documento que tem recomendações para a longevidade e que nós, deputados, seguramente acolheremos também nas nossas discussões futuras sobre o tema. E, portanto, uma palavra de alegria e também uma palavra de satisfação por vos ter aqui, por irmos discutir estes temas e também, dessa forma, a Assembleia da República cumprir uma das suas missões, que é a de abertura à comunidade e ter a comunidade aqui dentro, na própria Assembleia da República. Num quadro mais do que é o trabalho da 10ª Comissão, a Comissão da Segurança Social e do Trabalho, e que inclui estas questões da longevidade, da terceira idade, dizer-vos o seguinte: é evidente que para a nossa sociedade o facto de nós vivermos mais tempo, não todos, mas já uma grande maioria da população viver mais tempo, traz desafios e traz também dificuldades. Mas podemos ver todos estes desafios e algumas dificuldades como oportunidades. Não temos que ter um olhar negativo e preocupado, ou pelo menos preocupado um pouco, mas não temos que ter um olhar negativo e consternado sobre o facto das pessoas viverem mais tempo. Traz, evidentemente, desafios em diferentes políticas públicas, por exemplo, da saúde, na segurança social, traz na educação, se a queremos ao longo da vida, traz desafios interessantes, estimulantes, e não é necessariamente um problema. Isto é, traz dificuldades do ponto de vista financeiro, como é evidente, e essas estão muito na ordem do dia ainda, infelizmente, porque as dificuldades financeiras são sempre dificuldades de valor acrescido, mas também podemos ver pela positiva e olharmos para uma população que fica mais tempo cá, como um conjunto de pessoas relevantes para a sociedade, que podem desenvolver atividades muito importantes. Enfim, os senhores conhecem isso bem melhor do que eu e poderão falar disso bem melhor do que eu, mas há que ter um olhar não necessariamente negativo, não necessariamente consternado, mas um olhar de preocupação, porque é um desafio e é um desafio que importa fazer face, tem implicações que temos que saber resolver, mas também tem aspectos muito positivos para a sociedade no seu todo. Tentando-vos dar um exemplo que é um exemplo muito curial, mas, enfim, se os avós podem dar um enorme apoio quando os filhos decidem ter filhos e, portanto, quando há netos, se os avós podem ser um esteio do ponto de vista familiar para que o país ainda se vá renovando, então, numa maior escala, se nós temos muitos avós e temos pessoas que vivem mais tempo, temos pessoas que estão disponíveis para estar connosco, para dar aquilo que sabem, para
transmitir a sua experiência e para a partilhar, nós também, não tendo necessariamente uma sociedade apenas e só da voz, podemos ter uma sociedade que também beneficie com isso numa escala mais alargada. Se numa escala micro há, para muitas famílias, grandes benefícios por terem a voz, por terem pessoas mais velhas, mais experientes, mais disponíveis, então a sociedade no seu todo também pode tirar alguns benefícios a partir daí. E, portanto, aquilo que eu vos queria transmitir não é uma visão demasiadamente técnica, é uma visão muito simplista aquela que vos estou a transmitir, mas é uma visão sentida, que é de que nós todos podemos beneficiar, a sociedade pode beneficiar, pelo facto das pessoas durarem mais tempo, estarem connosco mais tempo, darem mais de si durante mais tempo e darem coisas diferentes, porque evidentemente o nosso ciclo de vida faz com que nós aprendamos sempre. Enfim, eu sou psicólogo de formação e uma das primeiras coisas que aprendi foi a de que a nossa capacidade de aprender em termos estruturais tem um determinado desenvolvimento mas os conteúdos de aprendizagem, aquilo que somos capazes de aprender ao longo da vida, é exatamente esse o termo, é ao longo da vida, até estarmos capazes do ponto de vista cognitivo, nós aprendemos sempre. E, portanto, isso é fundamental. E quem aprende sempre é fundamental que o possa partilhar, e quem tem ou está investido de poderes públicos deve encontrar formas de que as pessoas que aprendem sempre possam partilhar essa mesma aprendizagem. E para terminar, juntando um pouco aquilo que a Sra. Presidente me transmitiu, que era de vos dizer da alegria dela por vos ter cá e da satisfação por, ao termos cá pessoas de fora e ao apoiarmos e ao estarmos juntos com este tipo de associações, cumprirmos aquilo que é o nosso dever, juntar esta parte da alegria com o cumprimento do dever, com esta terceira parte que eu vos queria transmitir, mais de minha lavra do que propriamente lavra da Sra. Presidente da Assembleia da República, que é a de sentir que podemos todos aprender em conjunto e que todas as pessoas são úteis e que podemos ter um olhar positivo para o facto das pessoas viverem mais tempo. E isso é fundamental, porque senão a carga torna-se demasiadamente pesada e o olhar e a perspectiva sobre estas questões torna-se também demasiadamente pesada. Não é procurar aligeirar, não é esse o sentido da minha intervenção, é tentarmos ver em algo que é um facto e que provavelmente acrescerá, isto é, ao longo dos tempos cada vez vão ser mais as pessoas a viver um bocadinho mais de tempo e, portanto, olhar para isto como uma oportunidade. É uma oportunidade para a sociedade, importa que a sociedade consiga acolher essa oportunidade sem fugir às dificuldades que isso causa, mas procurar ver nas dificuldades uma forma da própria sociedade se robustecer. E essa capacitação que a sociedade tem que fazer para encontrar soluções e para, desculpem-me o termo, é o melhor que encontro, para aproveitar todo o manancial de pessoas que vive mais tempo, é um desafio fundamental. Traz dificuldades, mas traz coisas, muitas coisas de positivo. E é aqui encontrar o equilíbrio entre tudo isto e beneficiar de tudo aquilo que as pessoas mais velhas nos podem trazer. Queria, por último, só agradecer à Associação Amigos de Grande Idade, uma associação de grande relevo, como eu disse no início, capaz de desenvolver um conjunto de organizações e de eventos e de iniciativas, como tem já vindo a fazer, de grande alcance, e terminando dizendo que é para nós, a Assembleia da República, um gosto ter desenvolvido esta colaboração, um gosto estar hoje com as senhoras e com os senhores que aqui estão presentes. É também, como eu dizia no início, a nossa obrigação, mas mais que a obrigação é um gosto, e com estas palavras me calo e dou a palavra a quem está ao meu lado esquerdo, que é o Vice-Presidente da Associação Amigos da Grande Idade. Muito obrigado por estarem cá hoje e um bem-aja a todos. Prosseguimos então os trabalhos com a apresentação do documento Recomendações para a Longevidade pelo Vice-Presidente da Associação Amigos da Grande Idade, César Fonseca. Ora, muito bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer, em nome da direção da Associação dos Amigos da Grande Idade, à 10ª Comissão de Segurança Social e Trabalho, na figura do Sr. Deputado José Manuel Canavarro, que a preside. Pedia-lhe que endereçasse os nossos cumprimentos à Santíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, que permitiu estarmos nesta celebração. Estarmos nesta celebração
num dia de semana, num dia de trabalho, e com uma moldura humana muito considerável, o que para nós, dentro da nossa perspectiva, é de saudar. Agradecer aos deputados Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e à Sra. Deputada Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, que quiseram fazer parte dos trabalhos e que nos acompanharam neste percurso, que já leva, deixe-me dizer, estamos aqui hoje, mas é o culminar de mais de 6 anos de trabalho. Há 6 anos consecutivamente vimos a esta casa, há 6 anos consecutivamente que somos recebidos nesta casa, que foi uma das casas de eleição da própria organização, da própria direção, no sentido de permitirmos desenvolver aquilo que, como se costuma dizer, aquilo que de melhor se faz no mundo e faremos também em Portugal. Agradecer aos presentes da sala, uma palavra muito especial a muitos dos que estão presentes por consecutivamente estarem com a organização. Nós, de forma intimista, dizemos que já fazem parte da família. Há pouco alguém dizia, está cá a família toda hoje, portanto, está cá a família que desenvolve isto do ponto de vista nacional. Conseguimos identificar pessoas de todas as regiões do país, que é muito interessante trazer pessoas, aglomerar pessoas, levar, no fundo, ideias de desenvolvimento. Agradecer também, portanto, no fundo, a realização que nos permitiram fazer este Congresso de Recomendações para a Longevidade, e penso que ele está no sítio que deve estar, na Assembleia da República. É aqui que nós devemos estar, é aqui que nós devemos influenciar e é aqui que nós fazemos o nosso papel, no fundo, de cidadania. A todos os nossos agradecimentos. Passava então a apresentar o documento, Recomendações para a Longevidade. Vou apresentar algumas linhas gerais, vou apresentar algumas ideias ou alguns indicadores que nos permitem escrever estas recomendações. No fim, iremos observar um pouco daquilo que foi a metodologia deste documento, porque eu acho que é sempre interessante nós sustentarmos do ponto de vista dos documentos em questões metodológicas, e depois virá a dona Helena Pina Manique, no fundo, ler as recomendações na voz das pessoas da grande idade, ou seja, da voz das pessoas que, de facto, necessitam e sentem esta necessidade de desenvolvermos este tipo de políticas. Começo tenho 2 apontamentos. Quem nos conhece já sabe que nós trazemos um pouco de arte sempre connosco. Gostamos muito de utilizar o Caravaggio, que foi um pintor italiano do Barroco. E aquilo que nós temos utilizado neste tipo de quadros, que no fundo trespassam uma mensagem, é esta questão do tenebrismo. Ele utilizou o obscurantismo como ninguém na história para nós podermos perceber aquilo que está por trás da dúvida. Claro que nós, enquanto associação, e uma das premissas iniciais que nós tivemos é colocarmos tudo aquilo que nós fazemos em dúvida. É partirmos do princípio que nada sabíamos sobre envelhecimento, que nada sabíamos sobre cuidados a idosos, que nada sabíamos daquilo que se está a fazer neste momento. Ou seja, pôr em causa a nossa essência. Para depois, a partir de algum conhecimento que está disponível, e ele já hoje existe conhecimento disponível, podemos reestruturar, no fundo, não só as políticas, mas que elas cheguem efetivamente a quem de direito, às pessoas que cuidam das pessoas idosas. E, portanto, deixarmos ter esta visão de que as pessoas idosas são um peso, não são uma mais-valia da sociedade. Aliás, temos um dos indicadores que iremos apresentar mais à frente, 75% da população, das pessoas onde foram estudadas têm altíssima qualidade de vida. Altíssima qualidade de vida. Portanto, são um recurso, como são noutros países, nomeadamente nos nórdicos. Temos é que saber enquadrá-las dentro das nossas perspectivas. Em relação a este documento, tem 4 premissas. A primeira é que a direção da Associação Amigos da Grande Idade
decidiu celebrar o envelhecimento populacional como a maior conquista do século XX em Portugal. Portanto, estamos neste ano de celebração. Ele foi referido pelos nossos corpos sociais nas últimas reuniões. Depois, temos que, e segundo a Comissão Europeia, devido às dificuldades económicas da última década, elas são evidentes, são necessárias novas políticas como forma de garantir a sustentabilidade económica, social e, vejam, familiar. Portanto, a tónica está nesta questão familiar. Se depois observarmos a Organização das Nações Unidas, dizem-nos que os sistemas de saúde e de proteção social ainda têm, em grande medida, um foco voltado para a cura e ainda não estão suficientemente orientados para proporcionar cuidados a todos os que precisam. Quer dizer que temos que inverter a forma como nós temos estes dois sistemas. E depois, o Instituto de Envelhecimento Brasileiro, do nosso grande amigo, o professor Alexandre Kalash, em que, para acompanhar a revolução da longevidade, é necessário o desenvolvimento de uma política de cuidado que seja sustentável, economicamente viável e, esta é das coisas mais importantes que ele diz, feita com compaixão e universal. Ou seja, quer dizer que há aqui princípios que nós temos que garantir e que não podem deixar de ter um enquadramento diferenciador do nosso desenvolvimento. E apresentar aqui 2 ou 3 indicadores que sustentam este documento. Então, é um documento que tem uma sustentação científica, tem o nosso olhar sobre aquilo que se passa na prática, aquilo que se passa na praxis, e aqui 2 ou 3 indicadores. E começamos com este demográfico. Aliás, foi formado este estudo por parte da própria Associação, num célebre discurso do professor, antigo Presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, em que fazia um discurso, na altura, sobre as alterações que existiam económicas entre o sul da Europa e o norte da Europa. Então nós fomos ver com os nossos meios como é que isto era demograficamente. Porque as políticas da Europa não podem ser iguais para todos. Têm que ser diferenciadoras. Portanto, há políticas que nós temos que ter para países nórdicos e para países do sul da Europa. Ou seja, muita da argumentação que nós temos que ter, nomeadamente nos países do sul da Europa, tem que ter por base este tipo de critérios. Então, podemos ver claramente que, do ponto de vista do ratio de dependência dos idosos, ele é mais grave neste momento na Europa do Sul do que na Europa do Norte. Ou seja, a percentagem de dinheiro que nós temos que gastar com o envelhecimento é maior. E porquê? Porque temos mais pessoas com mais de 65 anos de idade, temos um maior número de pessoas com mais anos de vida e, acima de tudo, temos uma baixa taxa de natalidade. Claro que, à medida que nós formos avançando para 2030 e 2060, esta decalagem entre os países do sul da Europa e do norte da Europa é quase de 15 pontos percentuais. Ou seja, quer dizer que é agora, neste momento, que nós temos que empreender um conjunto de medidas diferentes do resto da Europa para fazermos face ao envelhecimento. Claro que muitas destas medidas estão no apoio à natalidade. Muitas destas medidas estão por nós mantermos a funcionalidade das pessoas. É claro que as pessoas funcionais e estimuladas pela sociedade são um grande recurso. São um grande recurso que nós não podemos deixar de ter. Nós não podemos, efetivamente, ter uma política de institucionalização em algumas instituições que desfuncionalizam pessoas. Portanto, é neste nosso perspectiva que nós temos que ser diferenciadores do futuro. Nós temos que começar agora a ter um volume claro, e algumas das recomendações vão nesse sentido de nós alterarmos a perspectiva não só dos decisores, dos gestores, dos programas, daquilo que nós vamos fazendo nas nossas perspectivas. Bom, o outro indicador são os tais ratios de dependência. Vejam que confirma aquilo que vem de trás. Quer dizer que os ratios de dependência, nomeadamente em Portugal, são sempre superiores, quer ao mundo, quer à Europa. Quer dizer que aqui em Portugal nós temos um problema que é diferenciador, que não tem a ver com o resto da Europa. Porque temos características que são nossas.
E é aqui que nós temos que, de facto, fazer um laboratório que nos permita resolver esta questão. Portanto, e ela é resolvível. Portanto, não é nenhuma catarse, antes pelo contrário. Então, temos que ter estas pessoas também como recurso. Temos que ter uma mensagem de recurso. E, portanto, era este traço de dependência. Outro dos aspectos que esta associação anda já há alguns anos, e temos vindo a acompanhar este indicador, e que ele foi muito falado num célebre relatório que foi apresentado há pouco tempo sobre as questões da saúde em Portugal, que é o número de anos com doença. Nós temos, nas pessoas, em 2012, anos de vida com saúde depois de 65, as pessoas que fizeram 65 anos em 2012 vão ter 5,3 anos de saúde em Portugal e no Reino Unido temos 11 anos e meio. O que quer dizer que as taxas de esforço que nós temos nesta perspectiva são diferenciadoras. Quer dizer que nós não temos só questões do ponto de vista global, temos que intervir ao nível da família, temos que intervir ao nível daquilo que diz o professor Kalash, ao nível dos sistemas de proteção social, aquilo que diz a ONU, ao nível dos sistemas de saúde. Ou seja, o nível dos sistemas de saúde tem a ver com a prevenção. Ou seja, nós temos que virar o nosso sistema, temos que alterar a nossa perspectiva. Porquê? Por causa disso. E vejam, mesmo a média europeia, e esta média europeia tem os 27 países da zona euro, é de quase 9 anos. Portanto, ou seja, temos aqui uma decalagem de quase 4 anos sem saúde, que é diferenciadora do nosso desenvolvimento. Deixar outro dos indicadores. Portanto, este é do grupo de trabalho que eu tenho, em que eu tenho estado desde há mais de uma década. É um estudo que foi feito na Universidade de Évora, financiado pelo antigo Alto Comissariado da Saúde e apoiado por aquelas organizações que ali estão, em que se consegue perceber que, de facto, em relação ao abuso e a violência, abuso e negligência dos idosos, nós temos indicadores em Portugal que são mais elevados que no resto dos países europeus. Nós conseguimos chegar a uma região e perceber, por exemplo, que ao nível do Alentejo a violência física é 3 vezes maior em termos de percentagem que no resto do país. Conseguimos perceber claramente aqui diferenciações até ao nível da violência financeira. Esta associação tem vindo a trabalhar este indicador do ponto de vista macro, em estudos, do ponto de vista mais micro nas organizações e, de facto, temos observado claramente que nós temos organizações que exercem violência e abuso sobre os idosos. Portanto, é preciso dizê-lo. É observável. Portanto, é observável. O facto de eu não chamar a pessoa conforme ela quer ser chamada é um abuso, é uma violência. O facto de eu infantilizar uma pessoa é um abuso, é uma violência. Portanto, ou seja, o facto de eu não informar a pessoa daquilo que eu lhe vou fazer é abuso, é violência. A violência não é só bater. A questão aqui é que, e por isso é que nos devemos preocupar, na nossa opinião, em termos da direção, e que nos tem movido claramente ao longo deste tempo todo, nesta energia que vamos tendo ainda, é que no envelhecimento a questão é diferenciadora ao nível da primeira infância. É que na primeira infância nós vimos da dependência para a não dependência. E no envelhecimento temos o percurso inverso. Nós vamos começando, como dizia o Sr. Professor, mais dependentes, mais vulneráveis, e acabamos a nossa vida claramente sem termos razão quase de ser. Ou seja, quanto mais vulneráveis, mais desprotegidos temos. Nós temos dados deste estudo que ainda não publicámos, porque eles estão ainda a fermentar, estão ainda a ser revistos, em que a violência aumenta nas pessoas vulneráveis. Nós aumentamos a violência nas pessoas vulneráveis. Quer dizer que há políticas que nós temos tido nas últimas décadas, se não nos últimos anos, têm que ser diferenciadoras. Há aquela questão que nós falámos insistentemente da questão de se ter deixado, por exemplo, cair a representação legal ao nível dos lares de idosos. Então são estas questões. Porquê? Porque é diferente. Vejam, se nós olharmos, quando é que nós começamos a perceber os abusos sexuais sobre crianças? Quando eles crescem. Quando eles tomam a razão do conhecimento.
Quando é que nós começamos a ter os abusos sobre os idosos? Nunca, porque eles morrem. Porquê? Porque são vulneráveis, meus senhores. Porque, de facto, nós temos de ter políticas que sejam diferenciadoras. Não podemos ficar nas nossas direções, nas nossas secretárias, não. É, de facto, assim a realidade. Aquilo que nós podemos ver é observar os dados e lê-los com a nossa realidade. Olha, desformatou-se. Desformatou-se, não faz mal. Bom, mas para dizer o seguinte, neste estudo conseguiu-se perceber claramente que, do ponto de vista estatístico, foi um estudo com cerca de 931 pessoas, é um estudo transversal, descritivo, com uma amostra aleatória estratificada de 931 pessoas, com mais de 65 anos de idade, com um nível de confiança de 95% e com uma margem de erro de 3,2%, submetida a vários testes estatísticos. Do ponto de vista da significância estatística, quer dizer que são as pessoas que, em relação às lesões físicas, são as pessoas que têm necessidades de alimentação não satisfeitas, que têm mais probabilidade, têm uma significância estatística, ou seja, têm uma maior probabilidade de vir a sofrer violência física. São as pessoas com peso acima do saudável, do sexo feminino, serem solteiras e não saberem ler. Consegue-se perceber que, por exemplo, ao nível da violência sexual, ter predominância de emoções negativas, ter 65 a 74 anos de idade, portanto, é menor, portanto, o que de facto é interessante, e ser solteiro. Consegue-se perceber que, ao nível da violência psicológica, ter predominância, mais uma vez, por emoções negativas e ter problemas moderados nas funções relacionadas com os membros inferiores. Ou seja, nós exercemos maior violência sobre estes grupos da população. Ora, então se nós fazemos isso na primeira infância, estratificamos, porque é que nós não temos um conjunto de programas que sejam focalizados naquilo que nós sabemos que é a investigação e que nos permite perceber que temos um maior grau de probabilidade de virmos a ter esta violência. Portanto, é fácil utilizarmos o conhecimento e dirigirmos programas claramente diferenciadores para grupos-alvos. Quer dizer, não posso intervir futuramente em 3 milhões de pessoas. Eu não preciso de intervir em 3 milhões de pessoas. Eu só preciso de observar uma determinada fatia da população. Por exemplo, sobre esta questão, o facto de ser solteiro, o facto de ter sido viúvo. Há programas enquadradores nos outros países, nomeadamente no apoio ao luto. No apoio às pessoas que estão sozinhas. Porquê? Porque a pessoa vivia com a companheira, deixou de ter a companheira, portanto não tem mais ninguém, vai ficar mais deprimida. Estão a ver? Há programas que acompanham lá está, a fase da prevenção. Apresento-vos agora um estudo, este estudo que temos estado a referir, mas numa perspectiva de funcionalidade, que é outra dos componentes. Falámos da demografia, falámos dos rastros de dependência, que é aquilo que se fala aí fora nas comunicações sociais, falámos da violência, também já se começa a falar e bem, e vamos falar um bocadinho sobre funcionalidade, para desmistificarmos esta ideia do peso dos idosos para a sociedade. Ou seja, vamos ver, do ponto de vista científico, que temos pessoas com alta qualidade de vida. Portanto, e são recursos interessantíssimos para a própria sociedade e que nós devemos potenciar. O estudo foi feito no Alentejo, como eu já referi. Consegue-se perceber que temos uma população maioritariamente composta por pessoas femininas e, à medida que os anos passam, vamos tendo cada vez mais pessoas viúvas, com iliteracia e com sobrepeso. A funcionalidade, portanto, que classifica a funcionalidade das pessoas e conseguimos perceber aqui alguns indicadores. Nomeadamente, vejam que deste estudo, e como eu vos digo, foi feito no Alentejo, portanto, tem aqui uma margem de erro de 3,2%, cerca de 5,5% das pessoas tinham um problema grave e completo ao nível do autocuidado. Mas tínhamos 85% da população completamente funcionais, sem problema ou problema ligeiro. Portanto, ou seja, completamente funcionais. Mas vejam, onde nós, e depois vínhamos à capacidade funcional, nomeadamente os membros inferiores, membros superiores e o tónus muscular. E vejam aqui na capacidade de conhecimento, que era onde nós devíamos estar a intervir neste momento naquela região. É que 48,9% das pessoas têm um problema grave e completo na aprendizagem e aplicação de conhecimentos, que eram 2 códigos na classificação, que era o ler e o escrever. Então quer dizer que eu
faço uma prescrição de um medicamento. Olha, o senhor vai tomar este medicamento. A pessoa não sabe ler nem escrever. Metade da população não sabe aquilo que está lá. Portanto, é um risco claro. Quer dizer, nós temos, por exemplo, nesta população, de empreender um conjunto de questões, nomeadamente nesta iliteracia, que é crescente à medida que as pessoas têm mais anos, porque são mulheres, viúvas, e com iliteracia elevada, imaginem. E mais, e à medida que o tempo passa, vão tendo cada vez mais dificuldades do ponto de vista económico, mas é uma fatia pequena da população. Mas que é vulnerável, que nós temos que intervir. Depois, do ponto de vista estatístico, mais uma vez, com significância estatística, um conjunto de testes para médicos e não para médicos, não interessam para aqui, consegue-se perceber que, ao nível dos autocuidados, comer, o beber, o vestir-se, o despir-se, etc., os autocuidados, os nossos autocuidados, consegue-se perceber que dentro das variáveis são as pessoas do sexo feminino que têm maior nível de problema, são as viúvas com mais de 85 anos de idade, com déficits emocionais e déficits auditivos. Então quer dizer que nós conseguimos estratificar a população e conseguimos perceber claramente onde nós podemos intervir. Portanto, nós só temos que dar indicações de onde é que as políticas públicas devem intervir nestas pessoas. Ao nível da capacidade funcional, mantemos mais ou menos o mesmo padrão. Alteramos aqui apenas, passámos a ter o grupo das solteiras em primeiro, porque foram menos estimuladas, e depois mantemos na mesma as viúvas. E depois, vejam, ao nível da capacidade de conhecimento, mantemos o mesmo padrão e aparece-nos aqui a questão das dificuldades financeiras. Quer dizer, quem tem mais dificuldades financeiras tem mais problema ao nível da capacidade de conhecimento, quem tem mais problema ao nível da capacidade de conhecimento tem menor déficit de funcionalidade. Veja, tem uma relação direta e estatisticamente significativa entre uma coisa e outra. Depois, a partir de um modelo linear, portanto, um modelo estatístico, mas o que nos interessa para aqui é, portanto, o que é que ele nos dá? Quer dizer que o comportamento destas pessoas, a importância destes conceitos no comportamento das pessoas, consegue-se perceber que o conceito que tem mais importância é o autocuidado. Quer dizer que nós temos que intervir claramente sobre as questões do autocuidado. Quer dizer que se nós tivermos não uma saúde medicalizada, mas uma saúde para as necessidades das pessoas, ao nível da prevenção, nós iríamos garantir aqui cerca de 32,8% da funcionalidade, do aumento da funcionalidade das pessoas. Logo seguidas da aprendizagem e aplicação de conhecimentos, continua na aprendizagem, na aplicação de conhecimentos e nas funções mentais, na estimulação cognitiva. É por isso que se gasta algum dinheiro noutros países, nomeadamente na estimulação cognitiva das pessoas. Porquê? Porque ela tem vantagens do ponto de vista funcional e, vejam, só no fim de tudo é que vêm as questões funcionais. Quer dizer que nós somos influenciados por aquilo que nós fazíamos anteriormente. Este slide, portanto, é mais uma análise de correspondências mútuas, um teste estatístico. O que interessa aqui é perceber que 73,1% da população tem altíssima qualidade de vida. Portanto, ou seja, são um recurso claro para a sociedade se nós o soubermos utilizar. Se nós não o soubermos desfuncionalizar. E, portanto, cá está esta nossa função de, e como o autor Caravaggio trazia, representa Jesus Cristo com umas vestes cor-de-rosas, com um semblante muito jovem, mais jovem do que aquele seria na altura, a trazer dois anciãos. No fundo, Pedro e André, futuros discípulos, no fundo, nesta caminhada. Portanto, venham connosco, venham no senda do conhecimento, venham na senda do conhecimento, mas, acima de tudo, naquilo que é comprovado do ponto de vista estatístico e daquilo que é a ciência nos nossos determinantes. Só 3 palavras sobre a metodologia que eu penso que deve ser descrita. A primeira, foram feitas 2 revisões sistemáticas da literatura em vários locais. Delas houve uma proposta de 30 recomendações. Houve 2 técnicas de grupo nominal com peritos na área do envelhecimento ou que tivessem publicações internacionais, de onde resultaram estas 13 recomendações, e depois uma técnica de Delphi em formulário web, com 2 passagens, onde tivemos cerca de 1024 respostas de pessoas que quiseram colaborar, com cerca de 632 propostas de alterações ou de comentários. E, portanto, damos agora início à leitura das recomendações que podemos ter, sempre com um nível superior a 95% de concordância dos participantes. Muito obrigado.
Prosseguimos então com a leitura do documento Recomendações para a Longevidade e chamo então a senhora Dona Helena Pina Manique. Bom dia para todos. Recomendação. Nós, de forma consciente, reafirmamos os princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas e endossamos totalmente a sua ênfase em independência, dignidade, autorrealização, participação e cuidados. Estes princípios devem servir de base para todas as ações voltadas para os cuidados. ILS 2013. Segundo, entendemos que é necessário em Portugal uma liderança nacional específica para as questões do envelhecimento em todas as suas vertentes, centralizando os recursos e determinando as prioridades. Terceiro, enfatizamos a necessidade de as escolas, desde o primeiro ciclo, incluir nos seus programas e preocupações educativas as questões relacionadas com o envelhecimento numa perspectiva moderna de intercâmbio intergeracional, educando para o envelhecimento ativo. Quarto, insistimos para que haja divulgação e intercâmbio de boas práticas entre os países da União Europeia para que se multipliquem, atendendo às especificidades nacionais, regionais e locais. Sublinhamos a necessidade urgente da constituição de uma plataforma que inclua todas as instituições e entidades que trabalham na área do envelhecimento para partilharem as suas experiências e modelos, de forma a enriquecermos o nosso conhecimento para desenvolvermos intervenção adequada no terreno. Sexto, recomendamos a promoção da preservação dos laços de vizinhança e de outras redes sociais de suporte. Sétimo, damos especial relevo ao papel da família, defendendo a sua tradição, entendendo que é no seio do núcleo familiar que se devem procurar os primeiros cuidados, motivando e incentivando esses cuidadores e as famílias. Oitavo, defendemos uma política de apoio às famílias e às redes de vizinhança, inovadora e que motive para o cuidado de pessoas idosas com diminuição de capacidades, mas que não requeiram cuidados técnicos sofisticados. Nono, chamamos a atenção para que os apoios a cuidados e serviços a pessoas idosas sejam dados em função de indicadores e objetivos definidos e para a implementação de um modelo de comparticipação de cuidados e serviços às pessoas idosas que favoreçam os cuidados domiciliários em relação aos cuidados institucionalizados. Décimo, enfatizamos que os espaços urbanos devem ser mais adequados ao nosso envelhecimento, com base nas recomendações feitas pela OMS, cidades amigas das pessoas idosas e cidades saudáveis, e que se isso se estenda a todas as regiões do país, com destaque para a manutenção da funcionalidade e utilidade. 11º, insistimos na necessidade de se darem facilidades à formação e acesso à cultura, nomeadamente na compra de livros, música, teatro, cinema e outros espetáculos às pessoas idosas. 12º, defendemos o apoio financeiro a entidades e instituições que desenvolvam ações de formação aos seus colaboradores e uma política de formação profissional específica que distinga todos os técnicos que desempenham funções dos equipamentos e serviços destinados a pessoas idosas, através da atribuição de competências profissionais e académicas. 13º, estamos disponíveis para colaborar com os serviços públicos e privados no sentido de desempenharmos funções de utilidade em escolas, bibliotecas, autarquias, repartições de atendimento público, hospitais, museus e outros locais.
obrigado. Vamos então encerrar este período da manhã com uma pausa para o café e retomamos os trabalhos às 11h30. Ora, vamos então dar início à segunda parte dos trabalhos da manhã, com as intervenções dos senhores deputados, senhora deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, senhor deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP, senhor deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, senhora deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do PS, senhora deputada Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, moderados pelo vice-presidente da Associação César Fonseca. Ora, muito obrigado pela presença. Cumprimentava a Sra. Deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado ao fundo David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Portanto, é para nós relevante termos uma mesa tão ilustre a discutir estas questões e, portanto, dava início, portanto, que aqui os protagonistas são os senhores deputados, a intervenção à Sra. Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Queria começar por saudar a Associação dos Amigos da Grande Idade pela realização deste colóquio, deste seminário aqui na Assembleia da República, mas queria saudar sobretudo sobre o esforço e o trabalho que realizam desde que existem no sentido de trazer novas questões a uma problemática tão atual como é a problemática do envelhecimento. Gostaria de começar por sublinhar um aspecto que para mim é o fundamental e talvez a forma como eu e o meu grupo parlamentar encara este evento de hoje. Este evento de hoje tem sobretudo uma grande mais-valia, que é os contributos e as opiniões que todos vós e que a Associação podem trazer aos grupos parlamentares que têm como missão legislar e fazer as políticas no nosso país. Portanto, a importância dos contributos para a elaboração das políticas públicas é fundamental. Tem talvez hoje em dia uma importância como no passado não tinha. Ela é fundamental no sentido de percebermos o sentir das pessoas, por um lado, mas também perceber as concepções, as novas formas de trabalhar, aquilo que quem está no terreno percebe e depois acaba por transmitir em ideias. Portanto, as políticas públicas em matéria de envelhecimento têm algumas delas um especial enfoque. As questões da saúde, por exemplo, são fundamentais. Aliás, na exposição que ouvimos há pouco, temos que reter com preocupação o dado de que no nosso país o envelhecimento se faz com menos saúde do que nos restantes países da União Europeia. Este é um dado preocupante e que é importante ser retido. Depois também as políticas públicas na área da segurança social, no tudo o que tem a ver com os apoios, mas atrevo-me também a dizer que existe uma necessidade de olhar as questões do envelhecimento de um ponto de vista transversal para todas as políticas públicas, não é só para algumas. Da habitação à cultura, por exemplo, todas elas precisam de ter este olhar. São questões transversais. Por isso eu sublinho que o primeiro, ou talvez um dos importantes contributos que este seminário traz à Assembleia da República é convocar-nos a nós todos para um novo olhar sobre estas matérias e para a necessidade da transversalidade desse olhar em todas as políticas públicas. Políticas que têm que ser diferenciadas e específicas, se querem de facto dar resposta às situações, porque se
As políticas têm que ser universais no que diz respeito ao seu acesso, porque essa é uma das características do Estado Social, que eu defendo, é a universalidade das políticas. Isso não quer dizer que elas não tenham que ser específicas e diferenciadas consoante as pessoas a quem se dirigem. Portanto, trazem este conjunto alargado de recomendações que a Associação traz aqui à Assembleia da República, e é impossível falar sobre todas no tempo que temos. Penso que são muito importantes em termos das políticas públicas nacionais, mas também podem vir a ter um impacto significativo nas políticas locais. Também fazem aqui alguma referência às autarquias locais, e sei que também trabalham com muitas autarquias locais, e eu gostaria de sublinhar esse aspecto, porque as políticas locais, em termos das matérias em relação ao envelhecimento, têm que ter um papel fundamental, e penso eu que no futuro serão convocadas mesmo a essas questões. Depois, e porque sei que já avancei um bocadinho no tempo, não é? O tempo é mesmo curto, eu gostaria de sublinhar 2 aspectos das recomendações e a seguir fazer só uma conclusão final. Eu gostaria de falar sobre um aspecto que também foi abordado na intervenção anterior, que é o problema das questões da violência sobre as pessoas idosas e idosos. É um problema que sabemos que tem vindo a assumir importância, porque é um problema muito escondido, mas também gostaria de sublinhar a forma como a Associação trouxe esta questão aqui. Não só aquela violência de filhos para pais, aquela violência física, mas também outros aspectos da violência. A violência financeira assume hoje em dia, infelizmente, uma importância muito grande, mas também aquela violência, se me permitem chamar assim, sem grandes pretensões de ser o termo politicamente correto, mas aquela violência institucional, não é? A questão da infantilização, por exemplo, das pessoas, é uma coisa que a mim pessoalmente me faz uma confusão tremenda, é a infantilização das pessoas nas instituições, o facto das pessoas não serem, como disse, muito bem informadas, de tratá-los como se fossem menores nas suas capacidades. E, de facto, isto é uma mudança grande de paradigma. E para nós mudarmos esse paradigma, muito trabalho há a fazer a todos os níveis. E é nesse sentido que eu reputo de muito importante a recomendação número 9, não estou a dizer que as outras não têm importância, têm, é impossível falar sobre todas, mas que tem a ver com a questão do modelo dos cuidados e do ênfase que é dado para que se favoreçam os cuidados domiciliários em relação aos cuidados institucionalizados. Esta questão é uma mudança de paradigma, mas tem muito a ver com os direitos da pessoa. E uma pessoa, porque é idosa ou porque passou a ter algumas dificuldades em cuidar de si própria e em garantir tudo o que lhe é necessário, não pode ser menorizada nos seus direitos e tem que ser respeitados os seus direitos e a sua vontade. E para terminar mesmo, dizer uma última questão que penso que tem que estar presente sempre que discutimos estas matérias. A crise económica e a crise social não é neutra. E se nós analisarmos todas estas matérias pensando que a crise que o país atravessa é neutra, eu penso que nos enganamos depois quando queremos encontrar as soluções. O empobrecimento da nossa população, o empobrecimento dos mais velhos, mas também o empobrecimento dos mais novos, o desemprego, o regresso a casa de muitos filhos com os netos, toda esta situação que se vive no nosso país, do empobrecimento generalizado e da profunda crise social, não é neutra na vida de ninguém. E também não é neutra em termos das políticas, quando definimos, neste caso concreto, as políticas para o envelhecimento. Muito obrigada. Dava a palavra de seguida ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido do PCP. Portanto, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos os presentes. Gostaria, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o convite da Associação Amigos da Grande Idade para a participação nesta sessão pública, assim como toda a informação e contributos aqui deixados.
A consagração pelas Nações Unidas do Dia Internacional do Idoso a 1 de outubro revela a necessidade de uma preocupação acrescida com este grupo populacional, dadas as suas necessidades específicas nos mais diversos âmbitos, na saúde, na habitação, na segurança social, na sua realização enquanto seres humanos em respeito pela sua dignidade e pela sua autonomia. A garantia de uma vida digna é um direito de todos e vem expresso na Constituição da República Portuguesa quanto à população idosa, no artigo 72º. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização, incumbindo ao Estado a necessidade da tomada de medidas de caráter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação ativa na vida da comunidade. Ora, o cenário de atuação do atual governo PSD-CDS e do antecessor governo do PS tem sido diametralmente oposta aos seus deveres constitucionais. A atuação que tem aprofundado de uma forma tão injusta quanto inaceitável as desigualdades na sociedade, afetando com especial incidência a população idosa. A realidade social revela-nos o agravamento da situação da fragilidade dos reformados e pensionistas, cuja opção é muitas vezes entre a alimentação ou os medicamentos, entre pagar a renda ou pagar a conta da luz. A implementação de um conjunto de medidas por parte deste e do anterior governo, com o tal argumento do aumento da esperança média de vida, em conjugação com o direito à reforma e a uma pensão digna como causa dos futuros problemas financeiros ou da dita falta de sustentabilidade da segurança social, é um verdadeiro embuste. O que devia estar em causa é o errado modelo de desenvolvimento económico levado a cabo pela rotatividade política entre o PS e o PSD-CDS e que está na gênese dos indicadores de pobreza e dos fenómenos de exclusão da população idosa no nosso país. E são muitos os exemplos das condições impostas por este governo que degradam e agudizam a vida daqueles que vivem da sua reforma após uma vida de trabalho. Gostaria de lembrar: 1. Cortes e congelamentos nas pensões de reforma, sendo que somente as pensões mínimas são abrangidas por aumentos de 2 ou 3 euros. 2. Cortes de complementos de reforma para os trabalhadores das empresas públicas. 3. Aumento da contribuição para a ADSE. 4. O aumento do preço do gás, da eletricidade, da renda da casa. 5. Corte no complemento solidário para idosos. 6. O acesso à reforma, que em 2015 passa para os 66 anos e 2 meses. 7. Corte no valor de acesso a essas mesmas reformas através do malfadado fator de sustentabilidade que foi criado pelo PS e aproveitado agora pelo PSD-CDS e que corta logo à cabeça em 2015 cerca de 13% do seu valor. 8. O isolamento cada vez maior dos idosos, com a abolição do desconto de 50% nos espaços sociais, medida que recortou de uma só vez todo o apoio à mobilidade dos idosos. Para todos entendermos a realidade cruel com que se confrontam os homens e as mulheres que deram o seu melhor para ganhar o seu sustento e simultaneamente criar riqueza no país, nos últimos 4 anos, apesar do baixo valor médio das pensões e reformas atribuídas pela Segurança Social, estima-se que esse valor ronde os 358 euros em 2014. Apenas 15%, vou repetir, apenas 15% de um total de 3.628.000 pensionistas do setor privado e público escaparam em 2012, 2013 e 2014 ao seu congelamento ou até mesmo à sua redução em termos nominais. Reformados e aposentados que com pensões superiores a 259 euros, mas inferiores ao salário mínimo nacional e até mesmo ao próprio indexante dos apoios sociais, o IAS, congelado desde 2010 nos 419,22 euros, não tiveram qualquer aumento desde 2010. Esta situação é de tal forma grave que, em muitos casos, esses trabalhadores reformados oferem uma pensão de reforma que é já inferior ao limiar da pobreza, fixado em 2013 nos 401,7 euros por mês. O relatório da Conta da Segurança Social de 2012, o último ano disponível, refere mesmo que 75% dos pensionistas da Segurança Social, o que corresponde a 2.251.000 pensionistas e reformados, oferiam neste ano uma pensão inferior ao IAS, a 419,22 euros. Perante esta situação, que já tirou e ameaça a tirar ainda centenas de milhares de reformados e pensionistas para a pobreza, urge que sejam tomadas medidas que travem esta autêntica tragédia social a que se assiste, nomeadamente procedendo a uma atualização de todas as pensões e reformas.
Assim, o PCP propôs o aumento das pensões e reformas de 7,56% para 2015, assegurando que esse aumento nunca seja inferior a 25 euros mensais, proposta chumbada pelo PSD e pelo CDS, que visava garantir pelo menos a reposição da perda de compra refletida na evolução do índice dos preços do consumidor entre 2011 e 2015, criando assim condições objetivas para uma vida mais longínqua e digna dos nossos reformados e pensionistas. Não podemos deixar de referir um facto que é mais do que uma recomendação, que é a extrema necessidade de inverter o caminho de malfeitorias a que foi sujeito o Serviço Nacional de Saúde, pela atual maioria governamental. Não existe futuro sem mais e melhores serviços de saúde de proximidade, nomeadamente cuidados de saúde primários. Uma opção que deve libertar os utentes de todas as taxas moderadoras com mais e melhor investimento no Serviço Nacional de Saúde. Como pode haver mais longevidade se uma das grandes conquistas de Abril, o direito à saúde, é vedado aos portugueses por políticas erradas que somente têm o objetivo de satisfazer os interesses dos grandes grupos económicos na área da saúde, ou obedecer cegamente a critérios de ordem económica? Para o PCP, as recomendações para a longevidade passam antes de tudo pelo respeito da dignidade humana na velhice e não pelo empobrecimento na grande idade, pelo respeito de legítimas expectativas criadas, pelas contribuições feitas fruto do trabalho de uma vida para os sistemas de pensões, pelo direito ao lazer e à cultura na longevidade, desfrutando de oportunidades de e para a realização pessoal. A tendência demográfica que traduz o aumento da esperança média de vida é uma conquista civilizacional, que impõe novas realidades, apresentando novos problemas e necessidades de respostas centradas em políticas públicas que efetivem direitos constitucionais relativos à chamada longevidade/velhice, com prioridade para a eliminação da pobreza entre os idosos, com a elevação das suas condições de vida através de uma valorização das reformas e pensões, como aqui já referi anteriormente, que se insiram numa melhor distribuição do rendimento nacional em favor dos reformados idosos, na valorização das longas carreiras contributivas, no cumprimento das funções sociais do Estado, na educação, saúde e segurança social, na valorização da participação social e política com o apoio às suas organizações representativas. O PCP afirma a defesa por mais e melhores condições de longevidade em respeito pelos portugueses e pela sua Constituição. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu queria agradecer à Associação dos Amigos da Longa Idade a organização deste evento, o convite que me foi feito, agradecer ao Sr. Vice-Presidente também a sua presença aqui, dar-lhes parabéns pela excelente intervenção que, em nome da Associação dos Amigos da Grande Idade, fez. Queria cumprimentar os meus colegas aqui presentes e queria cumprimentar, acima de tudo, todos os presentes aqui, realçando o facto de esta sala estar cheia hoje, numa terça-feira, dia de trabalho, o que mostra realmente o interesse deste tema. Gostaria de dizer que a primeira nota que tomei foi que o documento apresentado pela Associação designa-se precisamente de recomendações para a longevidade e é acompanhado de uma série de estudos preliminares que demonstram a existência de um problema, que não é um problema, mas de uma mudança, digamos, de paradigma que é transversal em todo o mundo, que é o aumento geral da idade média das pessoas. Não é um problema português, não é um problema da Europa, é um problema do mundo. E a questão centra-se precisamente na longevidade, mais do que na terceira idade ou na velhice. Eu penso que este aumento de longevidade das pessoas vem pôr uma série de questões e serão essas que terão de ser a base para depois definirmos políticas novas, políticas de enquadramento desta realidade. A primeira questão que se põe e que devemos refletir sobre a mesma é a alteração do conceito de idoso e a decalagem que se verifica hoje em dia entre aquilo que é a idade da reforma e a idade útil, ativa, que as pessoas têm. A segunda questão que se nos deve pôr aqui, e eu repito, isto são tudo questões preliminares que têm de ser refletidas para, com base nelas depois e nessa reflexão, se poder então definir políticas e a alteração daquilo que são as políticas sociais, não só deste Governo, de Portugal e de qualquer outro país na Europa. Pois depois a questão da ocupação.
precisamente o desfazamento entre a idade da reforma e o prolongamento da vida ativa das pessoas cria aqui um problema grande, uma decalagem entre o momento em que a pessoa entra numa reforma profissional e aquele momento em que a pessoa deixa ou sente que já não tem capacidade para prolongar a sua vida ativa e o seu envolvimento e ocupação profissional. Põe-se o problema do enquadramento das pessoas hoje em dia, a partir de uma determinada idade, do enquadramento não só profissional, que eu antes referi, mas também do enquadramento social e do enquadramento familiar. E põe-se a questão, a propósito do familiar, daqueles modelos que têm sido seguidos a partir de uma determinada idade, de institucionalização aí já dos idosos versus políticas de manutenção das pessoas junto da família, junto dos seus amigos e no local onde sempre viveram, onde sempre trabalharam, onde têm essas raízes e esse enquadramento. E temos aqui também aquilo que talvez será o maior paradoxo e o maior desafio que a humanidade nesta área alguma vez enfrentou, que é o facto de vivermos numa era em que as pessoas vivem cada vez mais e vivem cada vez mais com saúde, não é só viver mais, é viver com saúde e com qualidade de vida e simultaneamente, este é que é o grande paradoxo, ser a era da nossa civilização em que a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento, as novas tecnologias, os novos saberes se sucedem a uma rapidez e uma velocidade vertiginosa. Como é que uma pessoa, a partir de determinada idade, pode manter-se num estado ativo de literacia e não ser ultrapassado por esses desenvolvimentos? Isto depois também tem a ver com o enquadramento social, profissional, familiar versus institucionalização, que poderá, digamos que, como que marginalizar as pessoas da sociedade. Não basta estar vivo, não basta estar ativo, não basta estar de boa saúde. Uma pessoa tem de sentir que continua a fazer parte da sociedade, que a compreende, que a percebe e que domina os novos conceitos e os novos saberes para se conseguir sentir perfeitamente integrada e socialmente integrada. E é com base nestas reflexões todas que eu penso que poderemos, então, partir para aquilo que serão as recomendações dos caminhos a seguir. Vem entroncar na questão familiar a questão também da natalidade. Como é que se garante, como se garantia há 30 e 40 anos, que as pessoas podem continuar inseridas no seio familiar se a tendência da família é não só para ser desestruturada e pulverizada por via das movimentações sociais e laborais, como também para a família ser cada vez mais diminuta, mais minguada com a baixa da taxa de natalidade e muitos idosos, hoje em dia já, isto é uma realidade que temos em Portugal, estarem praticamente condenados à solidão porque não há família para onde se enquadrarem. Esta é uma questão também que tem de ser muito bem encarada e muito refletida para que possamos encontrar saídas para esta situação. Basicamente, e feita esta abordagem, digamos, multidisciplinar das diversas áreas que temos de analisar, eu diria que nós temos que alterar aquilo que é uma série de políticas em diversíssimas áreas de forma a dar enquadramento a esta nova realidade. E começaria, por exemplo, por falar na saúde, em que, na sequência daquilo que são as recomendações da ONU, nós temos de vocacionar a saúde mais para a área cuidadora e preventiva, muito suportada nos cuidados de proximidade e no médico de família, do que para a área curativa. Nós temos a prova e a evidência de que essa rede de cuidados de saúde no terreno e atuando de uma forma preventiva permite com facilidade a manutenção do estado de saúde bom e da vida ativa, saudável dos idosos. Depois temos a questão do ensino.
penso que os governos, com base nesta reflexão, só têm um caminho a seguir, que é, nas políticas de ensino, dar o máximo apoio àquilo que são estabelecimentos de ensino semelhantes à nossa rede das RUTIs, das redes da Universidade de Terceira Idade, que permitem o envolvimento e enquadramento das pessoas que, tendo já abandonado a sua vida ativa, continuam, no entanto, ativas mental e fisicamente, e, portanto, essa rede de ensino permite às pessoas manterem-se atualizadas, manterem-se socialmente inseridas e não se sentirem excluídas por não conseguirem acompanhar a evolução dos conhecimentos e das tecnologias nas diversas áreas. Na questão do enquadramento social do idoso, temos, e eu abordei preliminarmente de forma muito sucinta, a questão família versus instituição. Os países do norte da Europa já há bastante tempo que abandonaram as políticas assentes no apoio à institucionalização dos idosos e viraram a agulha para o apoio às famílias de acolhimento desses idosos, com todas as vantagens. Em termos económicos, segundo a experiência deles, não implica isso um maior encargo para o Estado, em muitos casos, pelo contrário, permite aos idosos manterem-se e sentirem-se socialmente inseridos e ativos na ligação com a família e com os amigos, e permite às famílias também fazerem um outro tipo de planificação, nomeadamente na questão da natalidade, por terem esse apoio de pessoas perfeitamente capazes, que lhes pertencem, que pertencem à família e que darão essa ajuda depois a criar as novas gerações. Acima de tudo, permite às pessoas continuarem a fazer parte integrante de uma sociedade e não se sentirem marginalizadas numa instituição que as isola tendencialmente do resto do mundo. Portanto, eu penso que este seria o caminho a seguir para o futuro, e era aqui que deveriam incidir as políticas governamentais na questão do apoio ao idoso e à sua inserção social e familiar. E claro que põe-se a questão da natalidade, porque com a baixa da taxa de natalidade, como eu disse, deixa de haver família onde inserir essas pessoas, e as políticas de inserção familiar tenderão a falhar e a não ter sucesso. O apoio à natalidade é, pois, fundamental também numa política de apoio ou redefinição daquilo que são as políticas de longevidade e de apoio à terceira idade. E fundamental, para terminar esta parte, fundamental é também, e é essencial, evidentemente, o combate à pobreza, porque a pobreza afeta os idosos, e o combate à pobreza feito a nascente, portanto, feito de raiz, permite às pessoas, quando chegam à reforma, quando chegam ao tal período da terceira idade, da maior longevidade, terem condições para continuarem a viver com um mínimo de qualidade, o que é fundamental para elas, e também quebrar um bocado, e aqui reporto-me ao ciclo de violência que foi referido pelo Sr. Vice-Presidente, criar um bocado esse ciclo de violência, porque a violência nos idosos muitas vezes está também estribada na questão da pobreza, na dependência económica e no binómio entre o idoso e a família, e no fator de pobreza associado a essa dependência. Se nós fôssemos fazer um estudo estatístico, da violência sobre o idoso, ou da violência na terceira idade, um estudo estatístico segmentado socialmente, nós veríamos, esse estudo não foi feito, mas eu tenho a convicção profunda, e penso que a maioria aqui terá, que o estigma da violência diminui à medida que se sobe no escalão de rendimento social. Portanto, a violência também aparece muito associada à pobreza e ao empobrecimento das famílias. Iria concluir reportando uma recomendação 5, todas as recomendações são úteis. Gostaria de chamar a atenção para a recomendação 5, complementando-a e dizendo, e por que não, naquilo que é a recomendação 5, em vez de se criar essa plataforma só para partilhar experiências,
criar essa plataforma precisamente para refletir sobre todas estas questões que foram aqui levantadas, algumas das quais eu levantei, refletir sobre as mesmas, criar uma nova estratégia e, com base nisso, então, criar um novo modelo e implementar novas políticas de abordagem desta situação no terreno e de apoio à terceira idade, à velhice, e que tenhamos e que assim possamos criar um novo paradigma para a longevidade de futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Passava a palavra, neste momento, à Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, bom dia a todas e a todos. Eu queria, antes de mais, saudar a Associação dos Amigos da Grande Idade, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por esta iniciativa e pelo documento com as recomendações para a longevidade que nos apresentaram e que obviamente é muito útil para quem pensa as políticas públicas, para quem reflete a intervenção na sociedade portuguesa. É muito difícil falar sobre este tema, porque é um tema que nos traz muita reflexão, são muitos temas dentro do tema e, portanto, eu vou tentar, nos meus 8 minutos, que não é muito tempo, deixar-vos aqui algumas ideias e alguns pensamentos que me suscitou este documento. Eu gostava de começar por falar de alguns pressupostos que me parecem básicos quando nós pensamos as políticas públicas, porque aqui já foi dito que as políticas públicas devem assentar nos estudos, devem assentar no conhecimento científico, na experiência, e eu concordo em absoluto com essa ideia. Julgo que as políticas públicas têm que servir às necessidades das pessoas, das populações e acompanhar o desenvolvimento das sociedades. E com este princípio há um conjunto de pressupostos que me parecem fundamentais quando falamos de longevidade, quando falamos de pessoas idosas, quando falamos de envelhecimento. A questão dos direitos, da totalidade de direitos que os cidadãos devem ter desde que nascem até que morrem, ao longo das suas vidas. As pessoas não devem perder direitos porque envelhecem, não é aceitável. E às vezes há a tentação de fazer políticas de proteção aos idosos que têm riscos acrescidos de lhes retirar direitos e nós temos que ter muito cuidado porque os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos são um princípio fundamental numa democracia e num Estado de Direito. Depois a questão do Estado Social forte que cumpra as suas funções de proteção social. Nós fizemos uma evolução ao longo dos anos, quer em Portugal desde há 40 anos, quer na Europa, desde a constituição da comunidade, da antiga CE, da União Europeia, em que o Estado Social a proteção social é a base fundamental dos princípios basilares da União Europeia e da nossa democracia. É evidente que esta questão do envelhecimento versus a questão da natalidade também nos suscita aqui a questão da sustentabilidade deste modelo que temos que ter o cuidado de refletir e por isso o vosso estudo é muito interessante quando vai até 2060, porque é esta reflexão a longo prazo que também é necessária. Depois há outra questão que me parece fundamental. A questão não é só na Europa, o norte e o sul da Europa, é a questão dentro de Portugal, do interior e das áreas urbanas. Ser idoso no interior e ser idoso numa área urbana traz problemas diferentes que têm que ser avaliados de forma diferente e as políticas têm que responder a esta diferença existente, quer do ponto de vista da dependência e daquilo que é necessário, quer do ponto de vista das acessibilidades e por aí fora. Depois ainda a questão da forma como nós nos organizamos. A administração central tem o seu papel, a administração local também tem o seu papel e eu queria deixar aqui uma palavra porque eu julgo que ao nível das câmaras municipais, das juntas de freguesia e das redes sociais tem-se feito um trabalho extraordinário nos últimos anos em Portugal do ponto de vista do combate à solidão dos idosos, do ponto de vista das questões das pessoas poderem ter uma atividade física mais útil, a questão das rotinas dos idosos. As câmaras municipais, as universidades, sénior, por aí fora, têm feito, de facto, um trabalho interessante. Isto leva-me a outra área, que é o terceiro setor.
As instituições de solidariedade social também têm um papel determinante, quer pela sua experiência, quer pelas respostas que prestam nesta área. E, por fim, as famílias. Obviamente, as famílias são aqui a pedra basilar do envelhecimento saudável, da longevidade com qualidade de qualquer pessoa. Nós estarmos em casa, no nosso meio, entre aqueles que nos amam e que nós amamos, obviamente é uma questão muito importante. E, por fim, em termos de pressupostos, uma educação que valorize o ciclo de vida. Temos que mudar aqui o nosso paradigma de sociedade. Nós não valorizamos a velhice. Nós deixámos de valorizar a velhice e nós temos que voltar a valorizar aquilo que é ser idoso, o conhecimento, o saber e a possibilidade de viver mais anos com qualidade. Posto isto, e não sei, não devo ter muito mais tempo, 3 minutos. Nestes 3 minutos gostaria de vos falar de algumas questões em concreto. Do envelhecimento ativo já de alguma forma falei, quando falei das autarquias locais, mas queria-vos falar das respostas e equipamentos sociais, porque é uma área importantíssima. A questão do apoio domiciliário que se tem desenvolvido é importante, mas o apoio domiciliário tem que fazer um upgrade, precisa de outro tipo de respostas dentro da sua atividade, precisa de respostas que já há algumas experiências no âmbito da animação e de poder levar a animação a casa das pessoas. O apoio domiciliário precisa, nos cuidados continuados, precisa ter apoio domiciliário especializado que preste cuidados de saúde. Portanto, é uma área muito importante, mas que precisa de ser mais desenvolvida. Também os lares de idosos. Temos um problema grave, temos os cuidados continuados, que é uma resposta extremamente importante e recente no nosso país, data de 2006, mas a área dos idosos também, os lares, as respostas residenciais, as instituições cada vez se deparam mais com o envelhecimento dos idosos que estão nos lares e, portanto, também temos que começar a olhar para a especialização dos lares de idosos, olhar para as questões das dependências, quer ao nível dos cuidados continuados, quer ao nível dos lares de idosos. E, por fim, para terminar, porque devo estar mesmo na reta final, queria-vos falar de uma questão que foi aqui focada no início, que é a questão no estudo que foi apresentado, que é a questão da importância das pessoas terem rendimentos suficientes para se poder suprir as suas necessidades, porque a sua qualidade de vida e a sua capacidade de autocuidado melhora quando os rendimentos melhoram. E eu queria aqui falar de política de rendimentos, porque a pobreza dos idosos é uma das questões mais importantes quando se fala de pobreza em Portugal. Os indicadores mostram-nos que as pessoas idosas estão entre as mais pobres quando segmentamos, e dizer o seguinte: eu não posso deixar de falar da medida do complemento solidário para idosos, porque eu acho que são medidas dessa natureza que fazem completamente a diferença. Porque o complemento solidário para idosos foi uma medida criada exatamente como um instrumento de combate à pobreza dos idosos. O complemento solidário para idosos não é para todos os idosos, é para aqueles que menos têm e têm atenção à falta de recursos do país, porque como não se pode dar muito a todos, então vamos dar a quem de facto menos tem, de forma a que possa ter o suficiente para viver dentro dos limiares da pobreza. Portanto, são políticas desta natureza, como também um programa de conforto habitacional para os idosos que foi feito em determinada altura, também por volta de 2008, 2009, que fazia intervenção na casa das pessoas idosas, eu vou mesmo terminar, que fazia intervenção na casa das pessoas idosas, permitindo que elas não fossem institucionalizadas e ficassem nas suas casas, melhorando um telhado, melhorando uma janela, pondo um esquentador, e assim permitia que o apoio domiciliário fosse feito na sua casa e não iria para um lar. São respostas desta natureza muito próximas, muito específicas, mas tendo sempre em conta a questão da longevidade com qualidade, porque ser velho é bom, é positivo, mas é positivo ser velho sendo feliz e tendo qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigado pela intervenção. Dava a palavra de seguida à senhora deputada Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu é que agradeço e agradeço as palavras, o trabalho e o estudo
bem como as propostas que a Associação dos Amigos da Grande Idade nos trouxeram hoje, mas, acima de tudo, este trabalho que desenvolvem ao longo de vários anos e das inúmeras iniciativas que têm promovido e tanto têm dignificado, têm contribuído para dignificar e chamar a atenção dos problemas para as pessoas com mais idade. Quero, na pessoa do Sr. Presidente da Direção e do Sr. Professor Dr. César Fonseca, saudar este trabalho extraordinário e o envolvimento de todos os que na direção participam e se envolvem. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, os meus colegas deputados, quer na mesa, quer presentes, e a todos os presentes com consideração e agradecimento pela disponibilidade para me ouvirem. Abordar esta problemática da longevidade e o fenómeno do envelhecimento é sempre um desafio enorme, em tão pouco tempo ainda maior, mas só o facto de estarmos aqui hoje, por iniciativa desta extraordinária associação, mas também com a motivação de todos vós a refletir sobre este tema, é já um grande passo, uma grande conquista. Tanto mais que está alicerçada num conjunto de recomendações onde não é difícil qualquer um de nós, e podemos ver aqui, salvo uma outra exceção, que estamos muito próximos de uma convergência em muitos aspectos sobre esta matéria da longevidade, da necessidade de respostas e de um caminho que temos que percorrer enquanto civilização, enquanto país, enquanto ser humano, todos juntos. E percorrê-lo com a melhor e maior qualidade de vida e procurando sempre que possível ter uma palavra que eu reputo, até pela minha vivência e pela minha experiência, muito importante quando falamos de pessoas com mais idade, que é o respeito pela sua dignidade. E isso tem que ser alcançado nos vários planos da vida. Quer na abordagem ao nível da família e na necessidade de políticas que apoiem as famílias, hoje com estruturas diferentes, hoje com organizações, com exigências diferentes, já aqui foram abordadas a sua estrutura e as suas dificuldades, vou passar à frente, cada vez mais pequenas, cada vez a mulher com outras funções, estes novos desafios que se colocam, quer a quem tem o dever de legislar, quer a quem tem o dever de implementar, mas quer também a cada um de nós, enquanto cidadão, se questionar se está disponível na fase em que aqueles que começam a ter mais idade, que são os nossos familiares, que tanto deram ao longo da vida, começam a exigir de cada um de nós, seus filhos, netos, familiares, amigos, vizinhos, a disponibilidade e a atenção, um bocadinho de nós para lhe darmos. As políticas públicas têm que estar disponíveis para estes novos desafios, mas cada um de nós também tem que estar disponível para este novo desafio, porque envelhecer e viver muito mais anos é uma maravilha, é um privilégio. E conviver com as pessoas que atravessaram os tempos e que viram tanta coisa é uma aprendizagem constante, melhor e maior do que muitos livros e muita escola. É preciso que estas pessoas que têm mais idade tenham qualidade de vida, quer ao nível da saúde, quer ao nível das suas condições de vida no seu lar, quer na preservação de muitas das suas necessidades que são dadas através de novas respostas. São estes grandes desafios que se nos colocam. E eu, de uma forma muito rápida, porque
Fiquei também contente e fico sempre feliz por ver que a longevidade vai aumentando e que a capacidade, o nível de funcionalidade completa também vai melhorando. 85% das pessoas vão preservando essa funcionalidade total, é muito bom. É importante, no entanto, olharmos para aqueles que não conseguem manter essa funcionalidade total e olhar para eles com o mesmo respeito e com a necessidade de não os deixar sentir que já não são úteis para a sociedade. Cada ser humano tem na sociedade que ter o seu papel até ao seu último momento. E compete-nos a todos nós, ao Estado, aos decisores políticos, às instituições e a cada cidadão por si, procurar encontrar as melhores soluções, as melhores medidas, os apoios necessários para que isto seja possível, porque há hoje novas doenças crónicas, que são um desafio para as famílias, para o Estado, para as instituições, para os cuidadores que estão nas instituições e que têm que estar muito bem preparados, muito bem informados. É uma das propostas que eu vejo aqui, que acolho com muita sensibilidade e com uma atenção muito especial, a necessidade de cada um de nós se informar cada vez mais como lidar com doenças crónicas e vou citar como as demências, que são um desafio muito grande na nossa sociedade. Eu escrevi aqui um discurso, eu tinha isto tudo muito alinhado, ouvi os meus colegas e fiquei feliz porque em muitos dos pontos convergimos. Temos preocupações comuns, temos vontade, temos querer. Não consegui lê-lo. Na política não pode haver emoções. Obrigada, mas dizer que todos nós somos convocados a olhar para a nossa longevidade, para a longevidade dos que nos estão próximos, com muita força, com muita exigência, mas deixar aqui uma nota final. Aos serviços públicos, ao Governo, devemos ser exigentes para que estas pessoas, os mais idosos hoje, os idosos da amanhã, os idosos do futuro serão os nossos filhos e os nossos netos, tenham condições de vida. Mas também temos que refletir que sociedade nós queremos e se nós estamos disponíveis para trazer para junto de nós o muito que estas pessoas têm para nos dar e o respeito que elas merecem. E vou terminar com esta palavra. Esse respeito está na família, quando cuidamos dos nossos entes queridos, dos nossos queridos, das pessoas que nos são muito próximas, estão nas instituições, nos técnicos, quando sabem respeitar, tratando pelo nome, cuidando, preservando a intimidade, o respeito, o espaço e aquilo que às vezes é uma teimosia, não é uma teimosia, é uma teimosia para nós, mas não é para as pessoas. Elas querem que as respeitem porque querem fazer aquilo que em tempos fizeram e que agora sentem no seu interior uma enorme revolta por já não conseguir fazer. E é aí que temos todos que estar preparados, quer ao nível da saúde, quer ao nível da educação, formando as nossas crianças e educando-as para a beleza e para a virtude, para o encanto que é envelhecer, porque eles também vão envelhecer. Nós começamos a envelhecer quando nascemos. Que engraçado que é, ninguém pensa nisso, mas cada dia e cada hora que passa somos mais velhos. E, portanto, tudo isto ao nível das instituições, em que as exigências, os ritmos de trabalho, os objetivos, as atenções, às vezes,
não dão para um sorriso, um toque, um carinho. Eu vou-vos dar uma nota. Pode haver muito dinheiro, pode haver muita coisa. Se não houver afetos, se não houver atenção, não há longevidade que valha. Muito obrigada. Em nome da direção da Associação dos Amigos da Grande Idade, agradecer as palavras de cada um, as reflexões que realizaram e a forma como nos deixam ideias de desenvolvimento. Pedia pessoalmente, em nome da própria direção, que mantivéssemos este esforço, nomeadamente a cada um pessoalmente e quer na figura do Sr. Presidente da 10ª Comissão, no sentido de vertermos este ou outro documento, ou aquilo que vier a resultar daqui, numa estratégia legislativa, de recomendação, daquilo que entenderem por melhor. Portanto, terminava por vos agradecer, muito obrigado pela vossa intervenção. Temos uma pequena lembrança para cada um dos participantes, portanto, para comemorarmos também este dia das recomendações, e muito obrigado então. Damos então por encerrados os trabalhos no período da manhã. Retomamos os trabalhos às 14h30, após a pausa para o almoço.